Olá, crianças, tudo bem? Hoje é a nossa aula de história. Eu vou pedir para que vocês abram o livro didático na página 58, tá? Nós iremos estar estudando sobre cidades e impérios da Mesopotâmia. Vamos lá? Acompanhe a leitura aí. A região da Mesopotâmia era muito fértil, né? E a proximidade com os rios favorecia o comércio fluvial, né? Como era próximo ali dos rios, né? Da água, então também favorecia o comércio fluvial, que é dizer os navios, né? As embarcações daquela época. Há milhares de anos, muitos povos e culturas conviveram e disputaram espaços e poder nessa região. Eles também partilharam muitos costumes e hábitos. Um dos primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foi os sumérios, tá? Eles eram agricultores, desenvolveram um sistema de escrita e organizavam-se em cidades autônomas, como Ur. A escrita cuneiforme e seu sistema numérico influenciaram vários outros povos que viveram na região. Para vocês terem uma ideia, isso aqui, né, que vocês estão vendo aqui ao lado, né? Deixa eu abrir mais um pouquinho. Esse aqui é uma escrita cuneiforme, tá? Eu vou mostrar outro exemplo aqui. Observem bem que essas escritas cuneiforme, elas têm símbolos, tá? Eles entendiam através de símbolos ou imagens, né? Observem bem que tem animais, tem pessoas, né? E imagens, né? De várias coisas aí, onde eles conseguiam realizar a interpretação desses símbolos, tá? Vamos lá continuar. Há cerca de 4.200 anos, né, os acádios dominaram os sumérios e outros povos da região e formaram um império. As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um rei. Agora nós vamos falar sobre o Império Babilônico. Depois do domínio dos acádios, a Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos, como os amoritas, os caldeus, os elamitas, assírios e os medos, tá? Aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônios, que construíram um grandioso império, composto de várias cidades. Eles desenvolveram um sistema de calendário, né, que ajudava a conhecer as melhores fases para a agricultura, com base em um sistema astronômico. Durante o Segundo Império Babilônico, no governo de Nabucodonosor, grandes obras arquitetônicas foram construídas, como os jardins suspensos. Por volta de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominavam a região. A região da Mesopotâmia ela sofreu várias guerras e invasões. Parte do estandarte de Ur, artefato de Sumério, de cerca de 4.500 anos, encontrado em Ur, Iraque, em 2016, tá? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o Império da Mesopotâmia, tá? Olha só que lindo que era, bem grande, né? Bem extenso, e esse império ele foi construído, né? Sobre as margens do rio Tigre e Eufrates, por ser uma região muito fértil, né? Por isso que todos queriam invadir, né? Era uma disputa muito grande sobre este lugar, né? Então eles queriam invadir. Pode observar aqui, ó, os rios, as casas, né? Muros bem altos, porque assim vocês lembram na nossa aula passada que falamos sobre as cidades, ela era rodeada de muros, né?
para proteção dos invasores, né? Então eu quero mostrar aqui para vocês também quando fala lá sobre jardim suspenso. Olha como que era o jardim suspenso dessa época. Essa aqui é uma imagem de um jardim suspenso, de uma grande diversidade de plantas, né? Não existiam vestígios concretos que comprovam a sua existência, mas Nabucodonosor reinou nesse período de 604 a 562, né? Então, esse aqui é o famoso jardim suspenso que nós lemos lá no texto, certo? Agora nós vamos para as atividades. A questão 1. Por que a região da Mesopotâmia era disputada por vários povos? O que lá tinha de bom essa região? Ela lá era... o que favorecia, né? Então, vocês vão ler o texto e a nossa resposta, né? A resposta está nesse texto ao lado aí, tá? Que é cidades e impérios. Prestem bastante atenção bem no primeiro parágrafo, tá bom? Número 2. Quais foram as principais transformações políticas que ocorreram na região da Mesopotâmia com o domínio dos acádios? Número 3. Leia as afirmativas abaixo e procure as respostas no caça-palavras, tá? Bom, um dos primeiros povos da Mesopotâmia, quem foram os primeiros povos da Mesopotâmia? Foram os sumérios. A antiga cidade suméria é Ur, tá? Aqui. C. Povo que dominou os sumérios foi o acádio. E escrita numéria que influenciou outros povos. Cuneiforme, tá? Então, vocês vão encontrar essas palavrinhas aqui, certo? Agora, nós vamos para a página 60, intercâmbios culturais, tá? Vamos lá? A delimitação territorial e a distância entre as vilas e cidades fizeram com que cada povo desenvolvesse modos diferentes de produzir, administrar a vida pública ou mesmo de se expressar. Mesmo estando próximos, os povos da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo, não falavam a mesma língua e não possuíam o mesmo sistema de escrita ou de crenças religiosas. Entre os povos da Mesopotâmia havia também sistemas linguísticos diferentes. Porém, muitas das línguas faladas tinham uma matriz comum, que se transformou ao longo do tempo, de acordo com as particularidades da região. Uma cultura em comum. Na Mesopotâmia existiram dois grandes grupos linguísticos, ou seja, grupo de línguas ligadas a uma língua em comum, o sumério e o acádio, e o acádio foi adotado pelos assírios e babilônios, mas sofreu também transformações. Os conjuntos de variações linguísticas ligadas a uma comunidade específica são chamados de dialetos, pois expressam as características da região. Com o passar do tempo, muitos dialetos se transformaram em outras línguas. O hebraico, o aramaico, o árabe são línguas derivadas do acádio e são conhecidas como línguas semitas. Assim, os povos semitas são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística, que vem da região mesopotâmica. Mas mesmo com as transformações, há algumas permanências na língua, como palavras com o mesmo sentido. Você sabia? Persépolis foi uma das principais cidades do Império Persa. Seus registros mais antigos são de 2.500 anos atrás. Hoje ela é considerada patrimônio mundial da humanidade. Ali ocorriam cerimônias e festividades que envolviam povos vindos de diversos lugares. Na entrada da cidade foi construído um portal para receber súditos e emissários. O portal tinha inscrições em 3 línguas, entre elas a escrita cuneiforme dos sumérios. O relevo diante do palácio de Dário I da Pérsia representa guerreiros, aqui ó,
Representa guerreiros, guardas e autoridades oferecendo bens como tributo ao Império Persa. Região onde fica a antiga Persépolis, Irã, em 2008, certo? Vamos agora para as questões. Tá, tem mais uma aqui. A língua portuguesa que utilizamos é derivada do latim. É uma língua indo-europeia que passou por diversas transformações regionais ao longo do tempo e originou novas línguas como português, espanhol, italiano e francês. Mas a língua portuguesa falada no Brasil não é idêntica à que é falada em Portugal. Isso ocorre porque temos influência de outras matrizes linguísticas, como as indígenas e as africanas. Além disso, há variações regionais que criam dialetos. Algumas palavras têm significados diferentes, dependendo da região, como criança, que na região sul do Brasil é chamada de piá, por influência indígena. 4. Por que as línguas sofrem transformações? Porque o que acontece? Porque cada região, né, possui características próprias que promovem mudanças, né? Quais são os povos semitas? Por que eles são chamados dessa maneira? Aqui vocês vão pesquisar sobre os povos que têm línguas de origem semita na atualidade, tá? Procure saber se eles partilham outros costumes, hábitos alimentares, tradições. Vocês podem pesquisar isso aqui no Google, tá bom? E responder aqui. Pessoal, por enquanto é só. Até a próxima aula.